Olá, meus grandes alunos, nós hoje vamos ter uma aulinha sobre o ciclo do carbono e o efeito estufa. Vamos começar com o ciclo do carbono analisando essa imagem. Bom, como você sabe, o corpo de todos os seres vivos do planeta é rico em matéria orgânica. E matéria orgânica é feita de carbono. Esse carbono chega até o corpo dos seres vivos por meio de dois processos, a fotossíntese ou a quimiossíntese. O que a fotossíntese e a quimiossíntese fazem é retirar o CO2 da atmosfera para usar o carbono dele para fazer matéria orgânica. Então veja, meu filho, todo o carbono que está no meu corpo, no seu corpo e no corpo de todos os seres vivos do planeta, em última análise, vem do gás carbônico que foi retirado da atmosfera ou pelo processo de fotossíntese ou pelo processo de quimiossíntese. Acontece que os seres vivos respiram. E quando nós respiramos, nós degradamos a matéria orgânica e voltamos a devolver o gás carbônico para a atmosfera. Além disso, quando os seres vivos morrem, eles entram em decomposição. E o processo de decomposição também degrada a matéria orgânica, também devolve o gás carbônico para a atmosfera. Então vamos ver. O processo de fotossíntese e de quimiossíntese retira gás carbônico da atmosfera e produz a matéria orgânica que está no corpo de todos nós, seres vivos. Mas os processos de respiração e decomposição fazem exatamente o contrário. Eles degradam a matéria orgânica e devolvem o gás carbônico para a atmosfera. Além disso, tem outro detalhe muito importante. Durante milhões e milhões de anos, muitos seres vivos morreram e não foram plenamente decompostos. Esses cadáveres que não entraram em uma decomposição plena acabaram formando o que hoje nós chamamos de combustíveis fósseis. Então, os combustíveis fósseis, como por exemplo petróleo e carvão mineral, são na verdade restos de seres vivos que viveram no passado. Eles morreram, foram soterrados e não foram plenamente decompostos. Como esses combustíveis fósseis estão soterrados, eles estão fora do ciclo. Se nós, seres humanos, não os desenterrássemos, eles estariam mais milhões e milhões de anos soterrados e, portanto, fora do ciclo. Bom, tudo bem. Esse, então, é o ciclo do carbono. Agora, o que tudo isso tem a ver com o efeito estufa? Basicamente, o efeito estufa é o seguinte: o Sol manda uma série de radiações para o nosso planeta. Boa parte delas atravessa a nossa atmosfera e, ao atingir a superfície da Terra, se convertem em radiação infravermelha. Ora, a radiação infravermelha é o calor e está representada no desenho como setas vermelhas. Boa parte dessa radiação infravermelha atravessa a nossa atmosfera e escapa para o espaço. Portanto, a Terra perde calor para o espaço. Mas existem alguns gases, chamados de gases estufa, que retêm, dificultam a saída da radiação infravermelha do planeta. A retenção da radiação infravermelha dentro da nossa atmosfera é que nós chamamos de efeito estufa. Bom, então você já sabe que o efeito estufa é essa retenção de calor na nossa atmosfera. Agora, isso foi uma invenção humana? Claro que não. O efeito estufa sempre existiu no nosso planeta. E é importante que exista porque ele mantém o nosso planeta aquecido, sem que a água congele. A nossa preocupação é com um fenômeno chamado de aquecimento global. Eu vou te explicar isso a partir da história do próprio planeta. Dê uma olhada nesses gráficos. Esses gráficos trazem uma comparação entre a atmosfera de Vênus, Terra e Marte. A atmosfera de Vênus tem 96,6% de gás carbônico. A de Marte tem 95% de gás carbônico. Enquanto que a atmosfera da Terra tem apenas 0,03% de gás carbônico. Ora, por que a Terra tem tão pouco gás carbônico comparado com os outros dois planetas? Porque na Terra tem vida. E o que aconteceu foi que durante bilhões de anos, a vida veio retirando o gás carbônico da atmosfera para fazer a matéria orgânica, que hoje está presente no meu corpo, no seu corpo, no corpo de todos os seres vivos do planeta e também nos combustíveis fósseis. O que nós vimos, então, é que no passado a Terra teve muito mais gás carbônico do que tem hoje. Mas espere aí, o gás carbônico é um daqueles gases que retém o calor na nossa atmosfera. Então você pode perguntar, então no passado o efeito estufa foi muito maior do que o que tem hoje? Sem dúvida, o efeito estufa no nosso planeta já foi muito mais intenso. Mas tem um detalhe,
Pessoal, toda estrela brilha mais à medida que envelhece. Quando a Terra tinha 95% de gás carbônico na atmosfera, como hoje possuem Vênus e Marte, o Sol brilhava muito menos. Então, o fraco brilho do Sol era compensado com um grande efeito estufa na Terra. O tempo foi passando, o brilho do Sol foi ficando cada vez maior. E à medida que o brilho do Sol aumentava, a vida na Terra retirava gás carbônico da atmosfera, diminuindo o nosso efeito estufa. Então a Terra entrou num delicado equilíbrio. O brilho do Sol aumentava e o efeito estufa diminuía. O brilho do Sol aumentava e o efeito estufa diminuía. Esse equilíbrio foi que permitiu que a Terra tivesse água líquida por quase 4 bilhões de anos. Isso permitiu a origem da vida e a evolução da vida, tão dependentes da água em estado líquido. Acontece que algumas atividades humanas estão acabando com esse equilíbrio entre o nosso planeta e o Sol. Nós sabemos que tem muito carbono armazenado no corpo de todos os seres vivos e nos combustíveis fósseis. Quando nós desmatamos as florestas e a queimamos, nós devolvemos esse gás carbônico para a atmosfera. Visualize a floresta amazônica. Imagine a quantidade absurda de carbono que tem no corpo de todas aquelas árvores. Agora imagine tudo isso sendo queimado e devolvendo o gás carbônico para a atmosfera. Imagine a quantidade enorme de combustíveis fósseis que nós temos enterrado no planeta. Nós estamos desenterrando e queimando esse combustível fóssil. Isso também devolve gás carbônico para a atmosfera do planeta. O que nós estamos fazendo é tornando o efeito estufa mais intenso. E a intensificação do efeito estufa causa o que nós chamamos de aquecimento global, cujas consequências podem ser muito ruins. Uma mudança geral de clima pode afetar drasticamente a agricultura e a humanidade entrar em uma crise alimentar. O derretimento das calotas polares também pode causar um aumento do nível do mar, e muitas cidades e até países podem desaparecer. Essas são apenas algumas das consequências do aquecimento global. Agora, o que nós podemos fazer para diminuir, pelo menos, esse problema do aquecimento global? O Brasil dá uma importante contribuição com seu projeto de biocombustíveis. Agora, tem alunos que imaginam que o biocombustível é bom porque o automóvel que o utiliza não libera gás carbônico pelo escapamento. Não é isso. Um carro que usa álcool libera sim gás carbônico pelo escapamento. Mas o gás carbônico que esse carro está liberando é o gás carbônico que a cana-de-açúcar tirou da atmosfera quando fez a fotossíntese. Então a vantagem dos biocombustíveis é que com eles nós não jogamos um gás carbônico novo na atmosfera, mas nós conseguimos praticamente fechar um ciclo. O gás carbônico liberado pelo carro vai ser o gás carbônico que a planta vai retirar da atmosfera na fotossíntese. É diferente da gasolina, em que a queima joga um gás carbônico novo na atmosfera, porque o petróleo estava enterrado, fora do ciclo. Mas os biocombustíveis é pouco para o Brasil fazer. O Brasil tem um grande compromisso com a humanidade, que é a preservação da Amazônia. O Brasil pode diminuir drasticamente suas emissões de gás carbônico se parar com esse absurdo que é queimar a floresta amazônica. Não se iluda. O desmatamento da floresta amazônica não tira ninguém da fome. O desmatamento da floresta amazônica só serve para enriquecer grandes madeireiras. Não tem função social nenhuma. Aquilo é uma tragédia da humanidade. Então nós temos que parar já com as queimadas de florestas no Brasil. Pessoal, essa foi a nossa conversa sobre o ciclo do carbono, efeito estufa e aquecimento global. Até o nosso próximo encontro.